Vida na roça, o segredo de Calita. Parte 1. A fã descabelada, o carinho das fãs, durante décadas de carreira. Viu de tudo, flores, cartas, beijos roubados, lágrimas e promessas. Mas numa noite quente de verão em Goiânia, algo ou melhor, alguém mudou a sua história. O show estava lotado, o público cantava em coro Princesa, e ele sentia-se no auge da sua energia. Foi quando viu, lá na frente do palco, uma mulher a dançar como se o mundo à sua volta tivesse desaparecido. Cabelos ao vento, descalça, olhos vidrados nele. Havia uma entrega diferente naquela fã descabelada. Era como se ela conhecesse cada verso da alma dele. No fim do show, enquanto cumprimentava o público, ela aproximou-se. Disse que se chamava Calita, com um sotaque que ele não conseguia situar. O nome ficou-lhe na cabeça exótico, misterioso, e foi assim que começou, um jantar, depois outro, e sem que desse por isso, estavam apaixonados. Ela era diferente de tudo o que ele conhecera. Linda, sim, mas havia algo mais. Um ar de liberdade misturado com intensidade. Falava pouco do passado, evitava perguntas pessoais, mas era doce, atenta, e sempre com um olhar profundo, que por vezes parecia atravessar a alma de amado. Poucos meses depois, ele fez o impensável. Casaram-se, longe da mídia, com uma cerimônia simples, apenas os amigos mais chegados. E como ele já planeava afastar-se da vida corrida dos palcos, decidiram juntos, iriam viver na roça. Amado queria paz, e Calita parecia adorar a ideia. Compraram uma fazenda no interior de Goiás, um casarão antigo, cercado por morros verdes, com um riacho a correr pelo quintal e cheiro de terra molhada ao fim da tarde. Era tudo o que ele sonhara. As manhãs eram tranquilas, com café coado na hora e pão feito em casa. Amado acordava cedo para ver o gado, tocar violão na varanda e escrever versos sobre a nova vida. Calita cuidava da casa, da horta e das galinhas. À primeira vista, parecia o paraíso, mas nem tudo era tão sereno quanto parecia. Desde o começo, Amado notava algumas coisas diferentes. Calita nunca recebia visitas, nunca falava da família, não usava redes sociais. Quando perguntava sobre a juventude dela, ela sorria e dizia: "Isso ficou lá atrás. O importante é o agora, meu bem." Algumas noites, Amado acordava e notava que ela não estava na cama. Encontrava-a sentada na varanda, de olhos fechados, em silêncio absoluto. Quando ele perguntava, ela respondia com doçura: "Gosto de sentir a energia da noite, isso me acalma." Outras vezes, encontrava objetos estranhos no quarto de hóspedes. Pequenos saquinhos com ervas secas, velas queimadas, um espelho virado para a parede. Calita dizia que era coisa de proteção, sabedoria antiga da roça. Amado tentou não se preocupar. Talvez fosse só misticismo rural, ou alguma tradição da família dela. Mas algo dentro dele começava a inquietar-se. Uma noite, ao procurar um caderno para anotar uma nova música, abriu por engano uma gaveta trancada com chave. Lá dentro, encontrou um livro grosso, antigo, escrito num idioma que ele não reconhecia. Ao lado, um colar com um pingente em forma de óleo, que parecia brilhar no escuro. No dia seguinte, comentou com ela, tentando não parecer invasivo. Calita olhou para ele fixamente e disse apenas: "Há coisas que não devem ser mexidas. A curiosidade pode ser uma porta perigosa." Na parte uma frase ficou a ecoar nos ouvidos dele durante dias. Foi aí que começou a observar mais. Notou que Calita passava longos minutos a falar sozinha perto do riacho. Às vezes, parecia conversar com a água. Numa noite, ele a seguiu discretamente e viu-a ajoelhada junto às pedras, com um espelho pequeno nas mãos, iluminado pela luz da lua. Outras vezes, encontrava objetos fora do lugar, um punhado de sal no peitoril da janela, uma cruz feita de galhos atrás da porta, uma faca enterrada de ponta na terra, ao lado do limoeiro. Certa vez, ao procurar um caderno para anotar uma ideia de música, abriu por engano a gaveta do quarto de hóspedes, a mesma que ela dizia ser usada apenas para meditação. Lá dentro encontrou um envelope antigo com cartas escritas à mão, mas em língua estrangeira, com símbolos parecidos com runas. Uma das folhas tinha uma mancha vermelha sangue. Guardou tudo no mesmo lugar e fechou a gaveta. Não sabia se devia confrontá-la. Uma noite, cansado das dúvidas, perguntou: "Calita, há coisas tuas que eu não entendo.
coisas que me deixam inquieto. Preciso saber, há algo que estás a esconder de mim? Ela pousou a chávena de chá, olhou-o nos olhos e disse, com uma calma que mais parecia ensaiada. Cada um tem uma história. A minha não é fácil de contar. Mas prometo-te uma coisa, meu amor, no momento certo, vais saber tudo. E quando souberes, vais perceber por que precisei esconder. Depois disso, levantou-se, deu-lhe um beijo e foi dormir. Amado ficou sentado na sala por horas, olhando para o vazio. As noites seguintes foram pesadas. Sonhava com sombras a chamá-lo, com velas que se apagavam sozinhas, com uma voz feminina a sussurrar palavras que ele não compreendia. Acordava suado, ofegante. E foi nesse ponto que percebeu. O segredo de Kalita era mais do que um passado sombrio. Era algo que estava ali, vivo, a acontecer debaixo do seu teto. Vida na roça, o segredo de Kalita. Parte 2, Sinais da noite. A vida na fazenda parecia perfeita aos olhos de quem via de fora. Um casarão antigo, paisagem de cartão postal, o canto dos pássaros pela manhã e o som sereno das folhas ao vento. Mas dentro daquele paraíso escondido entre os morros de Goiás, Amado Batista começava a sentir um incômodo que nem ele sabia explicar. Desde que casara com Kalita, a fã que conhecera num show, descabelada, dançando como se estivesse possuída pela música, tudo tinha acontecido muito depressa. A paixão foi um incêndio repentino, daqueles que queimam tudo e deixam só o desejo de recomeçar. Recomeçaram na roça, longe dos palcos, da fama, das luzes. Só os dois, e os mistérios da terra. Mas Kalita trazia consigo um silêncio estranho. Nunca falava do passado. Quando Amado perguntava sobre sua família, ela desviava o assunto. Não atendia telefonemas, não recebia cartas, nem ao menos mantinha amigos na internet. Era como se tivesse surgido do nada. Nos primeiros meses, Amado não ligou. Estava cego de amor, encantado com aquela mulher de olhos intensos e jeito enigmático. Mas com o tempo, pequenos sinais começaram a incomodar. Sinais discretos mas constantes. Numa noite, acordou sozinho. A cama estava fria ao lado dele. Levantou-se, pegou a lanterna e saiu pela varanda. Avistou uma luz no celeiro. Chegando mais perto, viu algo que o fez gelar. Kalita estava ajoelhada no chão de terra batida, cercada por velas acesas em forma de círculo. Murmurava palavras num idioma desconhecido, como se rezasse ou evocasse alguma presença. No centro do círculo havia uma caixa de madeira aberta, com algo metálico dentro, reluzente sob a luz das velas. Amado recuou sem fazer barulho. Aquilo não era normal. Quando ela voltou à cama, fingiu estar a dormir. Pela manhã, ela agiu como se nada tivesse acontecido. Sorridente, ofereceu-lhe pão de queijo e café, com um beijo na testa. Mas ele já não via o sorriso da mesma forma. Havia algo por trás daquele olhar doce. Dias depois, decidiu sondar o caseiro da fazenda vizinha, o velho Zé Cícero. Homem simples, mas atento, conhecia toda a história da região. Quando Amado mencionou o casarão, ele coçou a barba e olhou com desconfiança. Seu Amado, essa casa aí, já viu muita coisa. A antiga moradora também era sozinha, dessas que mexe com coisas que a gente não entende. Um dia, ela sumiu. Encontraram só uns papéis molhados perto do rio. A polícia veio, mas não deu em nada. O povo diz que ela foi levada. Amado tentou disfarçar a tensão. Aquela história parecia um aviso. Voltou para casa com a cabeça pesada. E quando contou a Kalita o que ouvirá, ela apenas sorriu, com aquele olhar que misturava ternura e algo mais difícil de decifrar. Às vezes o passado gosta de visitar os lugares onde foi esquecido, disse, antes de ir para o quarto. Na parte 2 foi aí que começou a observar mais. Notou que Kalita passava longos minutos a falar sozinha perto do riacho. Às vezes, parecia conversar com a água. Numa noite, ele a seguiu discretamente e viu-a ajoelhada junto às pedras, com um espelho pequeno nas mãos, iluminado pela luz da lua. Outras vezes, encontrava objetos fora do lugar,
um punhado de sal no peitoril da janela, uma cruz feita de galhos atrás da porta, uma faca enterrada de ponta na terra, ao lado do limoeiro. Certa vez, ao procurar um caderno para anotar uma ideia de música, abriu por engano a gaveta do quarto de hóspedes, a mesma que ela dizia ser usada apenas para meditação. Lá dentro encontrou um envelope antigo com cartas escritas à mão, mas em língua estrangeira, com símbolos parecidos com runas. Uma das folhas tinha uma mancha vermelha, sangue? Guardou tudo no mesmo lugar e fechou a gaveta. Não sabia se devia confrontá-la. Uma noite, cansado das dúvidas, perguntou: Kalita, há coisas tuas que eu não entendo. Coisas que me deixam inquieto. Preciso saber, há algo que estás a esconder de mim? Ela pousou a chávena de chá, olhou-o nos olhos e disse, com uma calma que mais parecia ensaiada: cada um tem uma história. A minha não é fácil de contar. Mas prometo-te uma coisa, meu amor, no momento certo, vais saber tudo. E quando souberes, vais perceber por que precisei esconder. Depois disso, levantou-se, deu-lhe um beijo e foi dormir. Amado ficou sentado na sala por horas, olhando para o vazio. As noites seguintes foram pesadas. Sonhava com sombras a chamá-lo, com velas que se apagavam sozinhas, com uma voz feminina a sussurrar palavras que ele não compreendia. Acordava suado, ofegante. E foi nesse ponto que percebeu. O segredo de Kalita era mais do que um passado sombrio. Era algo que estava ali, vivo, a acontecer debaixo do seu teto. Fim da parte 2. Vida na roça, o segredo de Kalita. Parte 3, a porta trancada. Os dias na fazenda começaram a ganhar um tom mais denso. O que antes era calmaria, agora era silêncio pesado. Amado Batista sentia-se cercado por perguntas sem resposta, e o pior, dentro da própria casa. Kalita continuava com o seu jeito doce, os gestos suaves, os beijos lentos no pescoço. Mas havia algo nos olhos dela que mudará. Estavam mais intensos, como se ela soubesse que ele já desconfiava, mas não se importasse. Numa manhã, Amado aproveitou que Kalita fora à cidade buscar mantimentos e decidiu espreitar o quarto trancado, aquele que ela chamava de espaço de meditação e que sempre mantinha fechado. Sabia que a chave estava escondida numa caixa de ervas no armário da cozinha. Ao abrir a porta, sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. O quarto era escuro, mesmo com as janelas abertas. As paredes estavam cobertas por panos vermelhos com símbolos bordados à mão. Havia uma mesa com frascos de líquidos coloridos, livros antigos empilhados, e ao centro, um altar com fotografias antigas, pessoas que ele não conhecia. Uma das fotos chamava a atenção, um homem com os olhos riscados a caneta, cercado de velas apagadas. Ao lado do altar, uma boneca de pano, pendurada de cabeça para baixo, com alfinetes cravados. E num canto, um espelho redondo, virado para a parede, envolto em folhas secas. Amado saiu dali transtornado. Não levou nada, não mexeu em mais nada. Trancou tudo de novo. Mas algo dentro dele tinha mudado. Agora já não era apenas curiosidade. Era medo. Nessa mesma noite, enquanto jantavam, tentou fingir normalidade, mas a comida parecia não descer. Kalita percebeu o silêncio e comentou: "Estás diferente, Amado. Aconteceu alguma coisa?" Ele hesitou. Pensou em confrontá-la, mas não teve coragem. Só um pouco cansado, mentiu. Kalita ficou séria. O cansaço da alma pesa mais que o do corpo. Há alguma coisa a assombrar-te? Ele apenas abanou a cabeça. Mas naquele momento, sentiu que ela sabia. E que o jogo estava prestes a mudar. Nos dias seguintes, o clima tornou-se tenso. O tempo parecia não passar. Os animais da fazenda andavam agitados, especialmente os cães, que latiam à noite sem razão aparente. Certo dia, um bezerro apareceu morto no pasto, sem sinais de ataque, mas com marcas estranhas no chão. O veterinário disse que era um colapso súbito. Mas Amado não acreditou. Numa madrugada chuvosa, acordou com o som do trovão e viu que Kalita não estava ao seu lado.
Saiu à procura e seguiu o som de murmúrios vindos do celeiro. Espreitou pela fresta. Calita estava de pé, diante do altar que ela mesma montara ali. Nas mãos, um pequeno livro preto. Lia em voz alta, num tom firme, num idioma desconhecido. Os olhos dela pareciam vidrados, quase em transe. Quando terminou a leitura, ajoelhou-se e murmurou: "Está quase na hora." Amado gelou. Vida na roça. O segredo de Calita. Parte 4. A revelação. Naquela noite, o céu parecia carregar o peso do mundo. As nuvens formavam desenhos estranhos sobre a fazenda, e os relâmpagos cortavam o horizonte como lâminas. Amado Batista sentia o corpo cansado, mas o coração em alerta. Sabia que aquela seria uma noite diferente. A noite em que tudo viria à tona. Desde o casamento com Calita, a bela e misteriosa fã que conhecera num show, ele mergulhara num mundo de dúvidas e sinais inquietantes. Rituais noturnos, objetos esotéricos, palavras em línguas desconhecidas. A mulher que ele escolhera para dividir a vida trazia consigo um segredo guardado a 7 chaves. Agora, ela prometera contar tudo. E ele, embora desejasse as respostas, temia pelas verdades escondidas. Por volta das 11 da noite, Calita chamou-o para a varanda. Estava vestida com um vestido branco, os cabelos soltos, e segurava um livro antigo de capa preta. O vento soprou forte quando ela começou a falar. Amado, há coisas neste mundo que não se explicam. E há pessoas que não nascem por acaso. Eu sou uma dessas. Ele apenas escutava. A minha história começou muito antes de te conhecer. Na verdade, começou há mais de 100 anos. Amado franziu a testa, mas não a interrompeu. Eu sou a última de uma linhagem de mulheres chamadas de guardadoras do véu. Somos treinadas, desde cedo, a manter equilíbrio entre este mundo e o outro. O mundo dos que já partiram e que às vezes voltam. Ela olhou para o céu e continuou. A minha avó já viveu nesta fazenda. A mulher que o caseiro disse ter desaparecido era ela. Mas ela não morreu. Foi levada. Levou consigo um segredo e deixou-me o dever de terminar o que começou. Amado sentiu um arrepio. As palavras dela soavam como uma história antiga, uma lenda, talvez, mas o tom era demasiado real. Quando te conheci naquele show, eu estava a fugir. Havia feito um ritual perigoso, para tentar fechar um portal que se abriu quando a minha avó desapareceu. Mas falhei. E fui marcada. Ela levantou a manga do vestido. No braço, havia uma cicatriz em forma de espiral. Essa marca significa que fui escolhida para guardar o que está para sair. E desde que me mudei para cá, tenho tentado conter essa força. Tenho rezado, feito oferendas, queimado ervas, invocado os antigos. Tudo para te proteger. Amado balançou a cabeça, confuso. Mas por que eu? Por que vieste até mim? Calita olhou-o com os olhos marejados. Porque tu és o elo. A tua família tem ligação com esta terra há mais tempo do que imaginas. O teu bisavô ajudou a fundar este sítio, e foi ele quem selou o primeiro ritual. A energia em ti é parte da resposta. Ele caiu na cadeira, sem reação. Esta noite, amado, é a última. Ou eu consigo selar de vez o portal, ou ele abre. E se abrir, tudo muda. Não só para mim. Para ti também. Amado tremia. Não sabia se aquilo era loucura ou destino. Mas algo nele dizia, é verdade. Calita pegou na mão dele. Preciso de ti comigo. Preciso que acredites. Final da parte 4. Mesmo assustado, ele assentiu. Guiados pela luz de uma lanterna, caminharam até o celeiro. Calita preparara tudo. Velas, pedras, símbolos desenhados no chão. No centro, o espelho virado para a terra. Este espelho é o portal. Foi deixado aqui por um dos antigos guardiões. Mas está a enfraquecer. E esta noite, no exato momento em que o relâmpago cruzar o céu, vai abrir. Ela colocou o colar em forma de olho no pescoço, e começou a entoar uma prece.
O ar ficou denso, como se o tempo parasse. Amado, de joelhos ao lado dela, rezava baixinho, mesmo sem saber o que. De repente, o céu iluminou-se com um relâmpago gigantesco. O espelho no chão começou a vibrar. Um som estranho, como um sussurro de 1000 vozes, encheu o celeiro. Calita gritou: "Agora, amado! Repete comigo!" Juntos, começaram a dizer palavras que pareciam sair de dentro deles, como se sempre estivessem lá. O espelho brilhou intensamente. Uma sombra começou a emergir dele, uma figura indistinta, que parecia feita de fumaça e dor. Calita ergueu o livro, leu os últimos versos. O espelho estalou, rachou ao meio, e a sombra gritou antes de ser sugada de volta. O silêncio caiu como uma pancada. As velas apagaram-se. Tudo escureceu. Minutos depois, o dia começou a clarear. O galo cantou. Os grilos calaram-se. Amado olhou para Calita, exausta, deitada no chão. Ela sorriu, fraca. Conseguimos. Mas o rosto dela começou a desvanecer. O corpo tremia, como se fosse feito de luz. O portal precisava de um guardião e de uma oferenda. Eu era a última. Agora, estás livre. Calita, não! Gritou ele, em desespero. Ela tocou o rosto dele uma última vez. Fica com a fazenda. Cuida dela. E quando ouvires o vento a chamar pelo teu nome, sou eu a lembrar-te de que ainda estou contigo. E desapareceu. Amado Batista nunca mais foi o mesmo. Continua a viver na roça. Não fala com ninguém sobre Calita. Mas todos os dias, ao nascer do sol, deixa uma flor junto ao riacho. E compôs uma canção que nunca gravou, chama-se O Vento e o Véu. Dizem que às vezes, nas noites mais silenciosas, vê-se uma mulher de branco caminhando entre os campos, com os cabelos soltos e um sorriso sereno. E quando o vento sopra mais forte é como se ele cantasse: ainda estou contigo, meu amor. O canto do galo anuncia um novo dia, a enxada na mão e a cabeça fria, o cheiro da terra molhada no ar, histórias da roça pra contar. Oh, meu sertão, meu lar tão amado, cada folha, cada trilha é um legado. No balanço da carroça a tarde cai, histórias da roça, o coração afaga. As crianças correndo no terreiro, o som da viola no fim de janeiro, a fogueira acesa no mês de São João. Histórias da roça, de geração em geração. Testa enrugada, no olhar do velho há tanta jornada. A fé no Senhor nunca lhes deixou, histórias da roça é o que a vida ensinou. O fim do dia traz a lua pra iluminar, as estrelas brilham no céu a guiar. Na soleira da porta, a prosa animada, histórias da roça, na memória guardar.